Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar. Reverendíssimo Padre Edilson, reitor responsável por esta capelania, caríssimos fiéis, eu estou muito feliz, muito honrado pelo convite do Padre Edilson e estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque talvez essa seja a única igreja que eu não conhecia ainda, das nossas igrejas da administração apostólica. E tinha vontade de vir aqui, mas era tão longe, mas aí eu vim assim mesmo, né? Nossa Senhora, é longe demais. Essa imagem que os senhores têm aqui, que é a padroeira, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela recorda a minha infância. Então, quando eu era criança, faz muito tempo, né? Eu ia para a casa da minha avó e no quarto onde eu dormia, eu sou cearense, né? Não sei se vocês sabem. Eu nem me apresentei, né, gente? Eu sou o Padre Leonardo. Sou vigário da paróquia que eu acabei de me mudar, me esqueci o nome da, né? Nossa Senhora de Lourdes, que fica em Bom Jesus do Itabapoana. Só que fica na roça, né? Então, eu sou um padre de roça, desculpa aí eu sou meio sem jeito. Então, voltando aqui, quando eu era criança, ia para a casa da minha avó, e por que eu falei isso, que eu sou nordestino, né? Porque eu dormia de rede, eu gosto muito de dormir de rede. E aí, lá no quarto onde eu dormia, era um quarto grande assim, tinha um quadro de Nossa Senhora. Então, todo dia, eu ficava olhando para essa chinela quebrada do Menino Jesus, e para esses anjos, e para esse olhar de Maria. Eu não entendia, mas aquilo ia me tocando. São essas lembranças da nossa infância, né, da nossa vida, que marcam a nossa vida. Essas sementes da palavra de Deus e da fé que os nossos pais plantaram, nossos pais, nossos avós plantaram em nós. Então eu lembro da minha bisavó rezando. Então, quando ela vinha visitar, ela ia para esse mesmo quarto aonde eu dormia. Teve um dia que eu acordei de madrugada com um medo tão grande, porque tudo escuro, né? E a minha bisavó lá na rede, eu pensei que era um bicho, né? Saí correndo, batendo no quarto da minha avó, desesperado, porque eu achei muito estranho aquele ser ali, né? Mas eu me lembro da minha bisavó, que era uma santinha. Então ela sentava na rede, coisas que vocês não são capazes de fazer, sentar numa rede, porque tem que se equilibrar, né? Ela já tinha mais de 80 anos. Então sentava na rede, colocava as mãos postas assim, fechava os olhos e esquecia do tempo. Rezando, 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 muito tempo, até dormir. E eu ficava olhando aquilo, achava tão bonito. Essas coisas que marcam a gente são sementes da fé. Por que eu estou falando isso? Bom, primeiro porque eu lembrei, e uma lembrança muito boa, olhando para o quadro da padroeira, né? Mas também porque hoje o Padre Edilson me convidou para falar um pouco sobre a fé de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi, claro, ela tem em excelência todas as virtudes. Todas as virtudes em Maria estão em grau máximo. Ela excede muito todos os santos e todos os anjos. Acima dela está apenas Deus. E, obviamente, Nossa Senhora possui
o dom da fé em grau máximo. Nenhum outro santo, nenhum outro tem uma fé tão grande. E como os senhores sabem, a fé é um dom de Deus e obviamente que ela acaba com a visão de Deus. Eu poderia dizer, espero que não seja heresia, Jesus não tinha fé, porque Jesus é Deus, não precisa ter fé. A fé é a visão espiritual de quem? De nós, né? Que não vemos as realidades maiores, as realidades invisíveis, as realidades espirituais. Nós vemos o que está além do véu, das aparências. E assim nós vemos Jesus na Eucaristia. Qualquer pessoa que não tenha fé vai ver apenas uma coisa branca, redonda. Nós não, nós nos ajoelhamos e adoramos Jesus na Eucaristia. Bom, dizer que Maria tem em grau máximo a fé, pode parecer para nós que ela não precisaria se esforçar e que para ela tudo foi muito fácil, tudo tranquilo. Afinal, ela é imaculada, cheia de fé, cheia de esperanças, cheia de caridade. Então, para ela tudo seria, tranquilo, ficar grávida, tá bom. Não é bem assim. Nossa Senhora era uma menina segundo a tradição, segundo alguns dizem, de 14 anos, por aí, 13, 14 anos, quando recebeu a visita do anjo. Ela já tinha feito um voto de virgindade, era pretendente de um homem que também tinha feito voto de virgindade, São José, castíssimo, também tinha esse voto. E, de repente, aparece um anjo dizendo que ela seria a mãe do Salvador. Não deve ter sido fácil. O que se passou pela cabeça de Maria? Vejam, irmãos, desde o pecado de Adão, a criação inteira, vai dizer São Paulo, lá na carta aos Romanos, a criação inteira sofreu com o pecado. E a humanidade inteira ficou decaída. E eu posso dizer sem errar que todos os anjos do céu, toda a multidão dos anjos do céu, ansiava, e os patriarcas que estavam no limbo dos justos, ansiavam por este momento. Aquela manhã, como qualquer outra manhã, talvez, em que aquela mocinha foi rezar naquela gruta, lá em Nazaré. E lá ela recebeu a visita do anjo. O anjo que foi criado por Deus para isso. Para descer do céu em um endereço específico. Em um tempo específico. Para achar uma virgem bastante específica. E fazer um convite. Então, naquele momento, todo o céu se cala. Todos os anjos e todo o universo volta o olhar para aquela menina. O que ela vai dizer? Porque Deus a deixou livre, óbvio. Não há virtude sem liberdade. Então, Maria era livre. Então, no céu há aquele, como que a gente pode imaginar, só uma comparação, né? Aquele suspense. Os olhos dos anjos arregalados assim, né? E agora? E ela faz uma pergunta, porque a coisa era muito maior do que ela imaginava. Mas como se fará isso? Se eu não conheço o homem? É a prova de que ela tinha feito esse voto de virgindade, já que ela estava noiva, então seria óbvio que daqui a algum tempo ela poderia ficar grávida quando casasse. E o anjo diz que ela
teria um filho de Deus. Bom, Maria disse essa palavra que o universo inteiro esperava: fiat mihi secundum verbum tuum, fiat. Sim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E dali em diante, toda a vida de Nossa Senhora foi uma provação pela fé. Contar a José o que José iria dizer. Depois, acreditar que a sua prima estava grávida, já no 6º mês, sua prima idosa. E Nossa Senhora, como vai dizendo na Bíblia, guardava todas essas coisas no coração. Não entendia de primeira mão. Guardava no silêncio do seu coração e seguia a vontade de Deus. Obedecendo a Deus, obedecendo e seguindo o seu marido, São José. Vai para Belém, com 9 meses de grávida, numa viagem dificílima, em cima, talvez, de um burrinho. Ao chegar lá, não encontra lugar para o menino nascer. Deus vai cuidar de tudo. Mais uma vez, Nossa Senhora precisava de muita fé. Qual das senhoras não ficaria desesperada, já nas dores de parto, e não ter um lugar para ter o neném? Bom, suponho que Nossa Senhora não estava com dores, porque as dores do parto são castigo do pecado. Mas ela sabia que estava para ter o menino. Uma prova de fé. Depois, ao levar a criança para o templo, encontra Simeão, um homem de oração, um sacerdote, que faz uma profecia terrível. Uma espada de dor transpassará a tua alma. Quando eu rezo, e os senhores também rezam, obviamente, os mistérios gozosos, já pararam para pensar que de gozoso tem só o nome? Né? Uma vez eu estava rezando, eu digo, Maria, até os mistérios gozosos é cheio de dor. Porque a anunciação do anjo, sim, maravilha, uma grande alegria. Mas aí, você vai ficar grávida, o que é que vão pensar de você, blá, blá, blá. Aí depois, nascimento de Jesus, nossa, maravilha. Mas vai ser numa gruta, botar numa manjedoura, não sei o quê. Aí vai para o templo, que maravilha. Aí vai uma espada de dor, transpassará a tua alma. Nossa Senhora, que mistérios gozosos. Eu que não quero esses gozos, né? Depois, qual era o outro mistério? O menino Jesus se perde. Ué, cadê? A alegria só no finalzinho, né? Mas é bem complicado. Imagina, vocês são pais, perderam uma criança no meio de uma multidão, num tempo onde não tinha celular, não tinha comunicação. Imagina ir para Aparecida, aquela multidão, cadê o menino? Não sei. 3 dias. Quando eu tinha 7 anos, eu me perdi no supermercado, 3 minutos, eu quase morro. 3 dias. Que angústia de José e Maria. E ela mesmo chegou para Jesus e disse, meu filho, tá bom que você é Deus, mas, né? Dando trabalho, né? E ele, né, disse, ô mãe, ô pai, vocês esqueceram quem é o meu pai? Bom, então, nessas etapas que a gente vai acompanhando pelos mistérios gozosos, também depois os mistérios luminosos do texto, né, acrescentados pelo Papa São João Paulo II, nós vamos vendo Nossa Senhora agindo pela fé, mas não sem provação, não sem ser provada na sua fé. Meu filho, eles não têm mais vinho. Jesus disse, tem nada a ver com isso. Façam tudo o que ele disser, pela fé,
Jesus não deu nenhuma garantia que ia fazer milagre. Façam o que ele disser. Se ele disser nada, não faça nada. Se ele disser alguma coisa. No Evangelho, nesse capítulo 2 do Evangelho de João, tem uma coisa muito interessante que ninguém, ou quase ninguém, percebe. No finalzinho dessa história do milagre, tem um versículo assim: Jesus, então, manifestou a sua glória, começou o seu primeiro milagre em Caná, e os seus discípulos creram nele. O que é que tem de extraordinário aí? É que só agora os discípulos creram nele. Nossa Senhora acreditou antes dos discípulos. E assim, vai caminhando na sua vida, quando ela vê o seu filho Jesus, na sua pregação, quer falar com ele, e ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem mais ouviu a palavra de Deus e pôs em prática, senão a própria mãe de Jesus? Mas ele queria dar uma lição para nós. E Maria vai seguindo o nosso Senhor até o ápice da prova, que é a cruz. O ápice da prova, o ápice da provação é Jesus crucificado. E Nossa Senhora oferece Jesus ao Pai. Ela não pede que ele pare. Ela não pede que ele desista. Ela não diz: tá bom, meu filho, já é suficiente. Tá bom. Não. Ela sabe que ele está morrendo por todos nós. E ela aceita e oferece. Então ali também é o sacrifício de Maria, de modo espiritual. Ela também se oferece, e oferece o seu filho. E ali pela fé também, ela recebe o dom da maternidade de todos nós. Todos nós ali na cruz, nos tornamos filhos de Maria. Claro, algumas vezes, por nossa devoção, nosso amor, nós nos ofertamos de modo mais particular a ela por uma consagração especial, mas todos nós somos filhos de Maria, e ela aceita pela fé. É a única que você não vê na Bíblia também se desesperando ou duvidando da ressurreição de Cristo. Não tem um relato da dúvida de Maria, se Jesus havia ressuscitado ou não. Tem das outras mulheres, ela não. E segundo nós podemos acreditar com muita firmeza, ela foi a primeira que ele visitou, obviamente. Maria sabia que ele iria ressuscitar, ela acreditou. Bom, como eu disse, Nossa Senhora tem todos os dons em grau altíssimo, o máximo possível, e inclusive a fé. Mas, mesmo assim, a sua fé, enquanto estava nesta vida, precisou ser provada. E foi obedecendo a Deus de provação em provação que Nossa Senhora cresceu ainda mais e alcançou ainda mais mérito, ainda mais virtude, ainda mais graça diante de Deus, nos ensinando a todos nós que viver pela fé é viver na sombra das realidades temporais, acreditando com firme certeza naquele que nos promete. Porque aquele que nos promete, primeiro, não pode mentir, é Deus. E segundo, pode cumprir o que promete. Padre Adilson me chamou para vir aqui, eu disse assim: sim, Padre Adilson, eu vou sim, com certeza, estarei lá, no dia 18, estarei lá.
O Padre Edilson pode acreditar na minha promessa? Pode, mais ou menos. Por quê? Primeiro, eu podia estar mentindo, vou nada. Segundo, eu não tenho o poder de estar aqui por mim mesmo. O pneu podia ter furado, eu podia ter ficado doente. Não. Quantas coisas poderiam ter acontecido porque eu não sou onipotente? Muitas coisas poderiam ter acontecido para que eu não estivesse aqui. Então, quando nós prometemos algo a alguém, ou quando nós prometemos para nós mesmos, ou prometemos para Deus, nossa promessa é sempre imperfeita. Nossa palavra é sempre dependente de Deus. Por isso, os cristãos desde a Bíblia, e São Paulo ensina, diga, se Deus quiser. A gente tem esse costume, é muito bonito. Se Deus quiser. Você vai lá para casa? Se Deus quiser. Você vai viajar? Se Deus quiser. Você vai passar de ano? Se Deus quiser. Você promete que vai dar para mim esse presente, mamãe? Se Deus quiser. Nós não podemos prometer com absoluta certeza, porque nós não temos poder para cumprir o que nós prometemos. Agora, Deus, como eu falei, primeiro, Ele não pode mentir. E segundo, Ele é onipotente. Então, o que Ele promete é verdade. E Ele cumpre porque Ele pode cumprir. Então, dizer que nós caminhamos pela fé é como uma sombra para nós. Verdade. Para nós que temos o olhar ainda carnal. Ou pelo menos ainda neste mundo. Mas nós devemos ter, como Maria Santíssima, mesmo em meio às provações, a certeza absoluta, a confiança absoluta, porque quem nos prometeu, quem nos falou, foi Deus. Quem nos ordenou, foi Deus. Por isso nós cremos. Não cremos nas palavras dos homens. Não podemos crer, não é maldade. A gente pode esperar um pouco, mas não ter certeza absoluta. Mas em Deus, sim, nós acreditamos. Mesmo em meio às dores e provações que todos nós passamos. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, e eu vou já terminar, o Papa mandou falar pouco, né? Já estou desobedecendo. Acho que eu nunca vou obedecer esse negócio, mas não contem para ninguém, não. É porque eu não consigo mesmo. Então, tem uma coisa que eu gosto de falar e queria contar para vocês. O sofrimento, a provação, é inerente à nossa condição humana depois do pecado. Se eu pedisse aqui para levantar a mão, quem sofre, até as crianças, iam levantar a mão. Ai, a prova, né? Ai, minha mãe não deixa eu comer chocolate, até me estufar. Todo mundo tem algum sofrimento. Às vezes ele aumenta, aí a gente diz que está sofrendo. Às vezes ele diminui, a gente diz que está bem. Mas todos nós passamos por provações. Veja, Maria Santíssima teve que fugir para o Egito, seguindo São José. Teve que acreditar no marido dela. Um anjo apareceu, o rei decretou a morte do nosso filho. Vamos embora. Ela teve que seguir e obedecer. Então, quantas provações ela não foi passando até o ápice, como eu falava, que era a cruz. Então, nós também passamos por muitas provações. É inerente à nossa natureza decaída pelo pecado. Então, o sofrimento não escolhe religião, não escolhe idade, não escolhe sexo, nem quem é duvidoso. Todo mundo, né? Os ateus. Porém, e aí eu quero terminar lembrando para a gente essa boa notícia. Pela fé, imitando Nossa Senhora, pela fé, nós temos um poder que só nós cristãos temos.
transformar o sofrimento em mérito. Olha que maravilha. Transformar o sofrimento que todo mundo tem. Todo mundo fica doente, todo mundo fica com pouco dinheiro, todo mundo, sei lá, morre alguém na família, né, infelizmente. Todo mundo passa por sofrimento. Mas nós podemos oferecer. Nós podemos silenciar no nosso coração e dizer como Maria: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nós podemos oferecer a Deus o que nós passamos na nossa vida pela fé, como Maria, e assim nós não desperdiçamos o sofrimento. Olha que maravilha. Não é desperdiçado. Nós podemos aproveitar e transformar em bênçãos. Uma vez eu já vou contar outra história, ai meu Deus, não acabo nunca. Vocês deixam eu contar só essa? Tá. Eu tive uma crise de rins, eu já vinha há muito tempo em crise de rins. Quem já teve pedra? Nossa Senhora, é bom, né? Eu fiz virar bom. Então, uma vez de vez em quando eu tinha uma crise. Aí uma vez eu saí de carro na terça-feira, que é a folga dos patos lá da administração, né? Eu saí, eu vou dar uma voltinha sozinho, que eu gosto de ficar só. Aí peguei o carro, andei, aí comecei a sentir uma dorzinha. Só para encurtar a história, eu cheguei no hospital assim, ó, pelo amor de Deus, eu dirigindo desse jeito, porque eu não tinha mais, eu ia caindo aqui meu chapéu. Mas, o que é que eu ia falando? Então, chegou o ápice da dor e eu fui para o hospital. Eu morava em Belo Horizonte na época, e um hospital muito bom, de religiosos. Nossa Senhora, então eu tive que fazer uma cirurgia, mas doía tanto aquele negócio. E a única coisa que eu lembrava, e eu quero dizer isso para que vocês possam fazer a mesma coisa, tá? Quando tiver com pedra nos rins. Espero que não, né? Mas se tiver, Senhor, salvai as almas do purgatório. Porque no dia que eu estiver no purgatório, essas almas que chegaram lá em cima, ô Jesus, diminui aí um pouquinho o fogo dele, porque eu saí de lá no dia que ele estava com crise dos rins, e ele ofereceu por mim. Elas vão tudo pagar para vocês. Entendeu? Então não desperdice nada. Oferece a Jesus. Mesmo que seja um sofrimento espiritual, uma depressão, um mal do século, né? Oferece a Jesus. Ele está vendo, e creia pela fé, mesmo sem ver nada. Nosso Senhor está lhe provando, assim como Ele provou a própria mãe dele. Como não vai também nos provar e aceitar? Então Ele vai ficar muito feliz. Ofereça a Jesus. Por amor. Senhor, eu te ofereço. Não significa que você não vai pedir para tirar. Claro que eu estava pedindo para essa pedra sair, né? Óbvio, né? Mas enquanto ela não sai, vai oferecendo. Enquanto o sofrimento não passa, vai oferecendo. Eu estou desempregado, mas Deus não me deu, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Não, misericórdia, né? Vai trabalhar, né? Vai procurar emprego. Mas enquanto está passando a dificuldade, oferece ao Senhor. E assim, pela fé, nós, como eu falei, temos um dom extraordinário de pegar o sofrimento e transformar em graça, em bênção para os outros e para nós mesmos. Que Nossa Senhora das Dores, Mãe das Dores, que ela nos ensine a, pela fé, vivermos as nossas dores na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.